Eu agradeço muitíssimo a honra desse convite. Manifesto um prazer enorme de estar em território argentino e no meio de tantos queridos amigos. Cumprimento respeitosamente meus colegas pelo brilho, inclusive, desta belíssima Bienal, que com certeza, como já se viu, vai ter uma importância muito grande na formação das futuras gerações de arquitetos. Digo que é extremamente oportuno e importante esse modo, no plano da troca de ideias e da confraternização, de acentuar, estreitar a convivência entre nós, os povos que habitamos essa América Latina. Lembrar que, além do óbvio, essa ligação hoje e aproximação é de extraordinária importância no quadro do mundo contemporâneo. Nós estamos vendo com que dificuldade, com toda a experiência de horrores que a Europa construiu para si mesma no século XX, a tentativa que está se mostrando difícil, muito mais penosa do que imaginávamos, de construir uma União Europeia, faz ver com que nós, na América Latina, temos que trabalhar para nos unirmos, porque a política do futuro, nosso, do gênero humano, no planeta, depende, sem dúvida, de uma estreita solidariedade na compreensão do que seja ocupar os espaços desse planeta na condição humana. Vivemos numa situação em relação à natureza, que inexorável, muito peculiar, porque se foi assim sempre desde as origens, nunca foi, entretanto, tão rápida a progressão, a acumulação, a troca de conhecimentos sobre essa questão fundamental da nossa existência no universo, como atualmente. Basta ver justamente na nossa condição de americanos, que hoje você vê, qualquer um de nós, pela televisão, um de nós que está fora do planeta, num satélite fora do espaço habitável, digamos assim, mandando notícias e mostrando imagens desse mesmo planeta onde estamos, com comentários que têm o direito, diante da ciência e do fato monumental, de dizer assim: a Terra é azul, e manda lembranças para a família, nós, americanos. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, 400 anos não é nada, na história do homem, que deve ser considerada em milhões de anos como experiência registrada naquilo que se constrói como história, com a ciência, com as descobertas. 400 anos é nada. Para nós, brasileiros, muito particularmente, podia-se dizer, se vocês aceitam desde já, uma certa anedota, porque só de Niemeyer nós temos 100 anos. Portanto, 25% desse tempo da América é a vida de um homem. 400 anos não é nada diante do fato que esses eventos hoje, que fazem com que nenhum homem nesse planeta mais tenha dúvidas que habitamos um pequeno calhau que gira desamparado no universo, amparado pelas leis da mecânica celeste, coisa que há 400 anos atrás,
quando o que seria o astronauta da época, numa pequena embarcação, movida pelos ventos, guiado pelas estrelas. Por quê? Quem comandava aqueles navios já sabia que de fato era assim, aquilo que dizia o cientista da época, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Esse mesmo cientista, que hoje ganha um prêmio Nobel, na época era mandado à fogueira, era queimado na fogueira, como quem diz, absurdos. Portanto, nós vivemos uma situação que não é para dizer que sabemos, mas é para dizer temos que decidir o que faremos com o saber que, entretanto, efetivamente sabemos sobre a matéria, sobre a natureza e etc. Isso faz com que, para descer à nossa Bienal de Arquitetura e ao nosso encontro, digamos, singelo entre arquitetos, que o interesse da arquitetura pode ser oportunamente, nesse caso, visto como sendo uma forma peculiar de conhecimento, porque acompanha o homem desde a sua origem, desde que as primeiras pedras foram arrumadas para proteger uma pequena fogueira, desde que se decidiu habitar as cavernas e pintar as paredes, inventar, diante da consciência que ia se tomando sobre tudo isso, inventar as linguagens, seja falada, seja desenhada, seja representada e tudo isso. Ou seja, vivemos, queira ou não considerar assim, vivemos inexoravelmente numa dimensão monumental de nós mesmos. Essa é a verdade. Entretanto, podia-se dizer, de um modo trágico, diante da inexorável condição de erro e acerto. Portanto, hoje, na minha opinião, a arquitetura, de fato, tem como objeto não a construção mais de edifícios como fatos isolados, mas justamente a sustentação da habitabilidade do planeta e da nossa própria condição de vida na natureza. Natureza como os fenômenos que gerem, que regem a existência dessa coisa tão frágil que é o planeta. E mais, natureza que, apesar de toda a ação humana, é uma condição fundamental da nossa própria existência. Somos produto da natureza, somos feitos da mesma matéria que é feita a luz das estrelas. E a compreensão de tudo isso pode ser de tal maneira monumental, de tal maneira extraordinária, que não temos alternativa, nunca tivemos, senão sairmos para isso que se diz uma dimensão artística da linguagem, uma linguagem que se inventa a cada momento, se quiserem até dizer, para conseguir inventar formas que possam dar uns aos outros uma certa dimensão da imagem que temos de nós mesmos. No fundo, a arquitetura é isso. Portanto, não vejo mais do que razoável, digamos assim, e altamente desafiante, a ideia de uma transformação desses conceitos, ficando como horizonte de resumo de tudo isso, que o objeto da arquitetura é, de fato, a habitabilidade do planeta, a construção, digamos, da cidade, mais do que aquela focalizada na construção de edifícios como fato isolado. Agora mesmo, numa entrevista para jornais, houve oportunidade de lembrar esse episódio que o senhor Palladio, já no 400, disse: a arquitetura da antiguidade se fazia com monumentos. Eis que hoje surge a monumentalidade da cidade. Isso
naquele século, há tanto tempo atrás. Portanto, o objeto da arquitetura é a transformação da natureza para torná-la efetivamente habitável, cuja imagem fundamental é a construção da cidade e a transformação da natureza em espaço habitável. Para nós, na América Latina, muito particularmente, e antes de mais nada para lembrar da importância que adquire o nosso pensamento hoje no contexto mundial, como contribuição a esse pensamento que é mundial, sobre a nossa existência no universo e a nossa permanência no universo, porque a experiência que temos aqui contribui para essa dimensão mundial da questão de uma forma muito candente, muito evidente, a nossa presença na natureza no espaço tão curto de tempo onde nos obrigamos a instalar essas cidades, seja Buenos Aires, seja Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras, todas elas. Não se mede pelo tamanho da população, por isso, por aquilo, mas todas elas capazes de representar essa monumentalidade da consciência do homem sobre a questão da sustentação da sua vida. São questões que não têm solução, não são questões para serem definitivamente resolvidas, são questões que se põem num encontro como esse para dizer: esse é o universo de cogitações que alimentam o raciocínio de qualquer um que lida com essa concomitância de arte e ciência ao mesmo tempo. Estamos condenados, na condição humana, àquilo que se chama a concomitância de ideia e coisa. Se você não coisifica a ideia, ela não é compreendida, não é visível, não é inteligível a ninguém. Entendendo como coisa, tudo aquilo que lida com os fenômenos da natureza, seja uma dança, seja mesmo um poema, porque se não escreve, se não publica, ninguém pode saber que poema passa na cabeça de um poeta que nunca disse nada. Portanto, a ideia de coisa não é só objeto, mas é um feito que se faz com física, digamos, com fenômenos físicos. Eu tenho a impressão que ninguém entende mais de força da gravidade, além dos físicos stricto sensu, do que um bailarino, digamos, do que um dançarino, e coisas assim. Ou seja, uma consciência do que estamos sendo e o que estamos fazendo. Essa dimensão da arquitetura me interessa particularmente, e é por isso que trouxe aqui hoje, porque eu tenho a impressão que influi muito, deveria influir, na educação e na escola de arquitetura. E na arquitetura como forma de conhecimento. Por quê? Eu tenho a impressão que a presença da escola de arquitetura no âmbito da universidade vai adquirir cada vez mais importância na medida que lida com tudo isso sem poder ser especialista em nenhuma dessas áreas de conhecimento. Portanto, é uma forma peculiar de conhecimento indispensável à condição humana, como se pudesse se dizer, adotando o meu raciocínio por aí, onde ele vai indo, como se diz. Todos nós, vivos, somos arquitetos, num certo sentido. Ou seja, nada que fazemos, nenhum empreendimento nosso, deixa de passar por uma fase em que ele é arquitetado de uma forma que nos pareça que assim sim e talvez assim não. Isso não faz com que possamos ter certeza de nada, a não ser de uma coisa, o que é erro. O acerto é sempre experimentado. E assim teremos que andar para sempre. Portanto, essas questões como um problema, a nossa presença na natureza, as questões das águas, dos rios, do território, é aquilo, para nós, americanos, que deverá, na minha opinião, assegurar, garantir, enquanto enfrentados esses problemas, a construção da paz na América Latina, porque esse território é comum a todos nós, a divisão dos países como está aí é arbitrária,
temos que nos responsabilizar pelos territórios que estão sob o nosso controle ou nossa responsabilidade, mas temos que nos unir para tratar a natureza, toda ela, como o habitat humano. Naturalmente, se descermos a questão específica, uma Bienal de Arquitetura, os trabalhos que fazemos, seria necessário ver, nessa dimensão indizível da condição artística dos trabalhos, até onde pode-se ler isso nesse ou naquele trabalho. Eis a condição humana. Não há outro modo, a não ser você construindo a sua pequena casa, fazer ver que a consciência sobre a necessidade daquele abrigo pode ser expressa, inclusive com uma dimensão naquilo que se vê, na forma dessa monumentalidade da condição humana. Essa é uma questão. Para isso, se vocês permitem, e para eu não falar demais, vou mostrar algumas imagens que, de um certo modo, deveriam, nesse sentido imagético, indizível, não necessariamente tem que ser assim, mas essa é uma medida que contém um pouco dessa reflexão sobre essa ou aquela questão que são os objetos dos projetos. Eu vou mostrar umas imagens, se me permitem. Uma delas, e a primeira, é sobre um projeto bastante interessante sobre tudo isso, porque antes que se faça o edifício, que é o objeto do projeto, é o novo Museu das Carruagens em Portugal, que chama-se Museu dos Coches. Esse museu já existe lá em Portugal, num edifício antigo, que está colocado aqui, que é um antigo picadeiro. A coleção é famosa no mundo inteiro, vale um tesouro, é o museu mais visitado de Portugal, mas está mal instalado. Nessa área onde havia antigos galpões militares que foram demolidos, pretende-se construir o novo Museu dos Coches. O governo me convidou, não foi concurso, eu fui para lá e fiz isso que está aqui, que é o seguinte: o museu é constituído de grandes espaços vazios, porque os objetos são enormes, como pode-se imaginar, essas carruagens. Deve ser fechado, blindado, por questões de preservação das preciosidades, climatizado, etc. Esse objeto, para ser controlado com uma única porta de entrada, etc., podia interferir de maneira desagradável nessa região, ela toda, que é de grande interesse turístico. Aqui está o Convento dos Jerônimos, por exemplo, um dos maiores monumentos em Portugal. Esse é o Tejo, da onde saíram as pequenas caravelas que descobriram o Brasil, na época dos descobrimentos, por exemplo. E a monumentalidade de tudo isso faz com que se imagine que esse museu, como algo intransponível e desse tamanho, porque tem que ter esse tamanho, seria melhor estar suspendido do chão. E só isso já conduz uma série de circunstâncias formais, estruturais, que faz com que se diga como vai se pôr esse grande tesouro trancado nesse pavilhão suspenso do chão. Há, no lugar, uma área tombada na Rua do Junqueira aqui, e o terreno disponível possui essa deformação, e resolvemos fazer o seguinte: todos os anexos, todos os complementos desse museu, no sentido de aquilo que está além dos espaços expositivos, auditórios, administração, restaurante, puséssemos num edifício anexo, lembrando que a figura do anexo em arquitetura tem um valor muito histórico e muito extraordinário. O batistério de Pisa, a famosa Torre Inclinada de Pisa, é um anexo. O Niemeyer tem um anexo extraordinário, que é o anexo da Mondadori, que é belíssimo, etc. Portanto, a figura do anexo em si, você construir com um anexo, já é na arquitetura uma coisa muito interessante.
um anexo indispensável, inseparável. Nós fizemos com que esse anexo fosse ligado aos grandes salões de exposição. Como esses salões, para esses artefatos trabalhadíssimos e muito delicados, era melhor que não tivesse estrutura aparente, colunas, nada. Nós fizemos com que as paredes, necessariamente altas, fossem as vigas e o transverso, com um vão compatível com estrutura leve metálica para montagem rápida, fosse em torno de 20 metros, que é muito cômodo. Portanto, 2 pavilhões de 150 metros sem pilar por 20, unidos nos extremos, 2, portanto, e um central mais estreito, que funciona como estrutura de contraventamento, abriga oficinas, isso e aquilo, de manutenção dentro do andar de exposições. E o térreo é todo vazio. Essa é uma maquete sem as lajes, nem de piso, nem de cobertura, para se ver tudo. É como se faz habitualmente croquis. Nós fazemos, no nosso trabalho, modelinhos assim, mas que já têm as dimensões de uma prévia avaliação estrutural. E pode-se ver, então, esse edifício anexo com administração, restaurante, a passagem para um elevado dentro desse pé direito de 10 metros de visitação, e no térreo, uma oficina blindada que leva por um elevador especial para a oficina de cima, e um pequeno pavilhão de cristal, transparente, portanto, onde se embarca ou se acessa o espaço expositivo do museu com máquinas, como já os coches eram máquinas, 2 elevadores para 75 pessoas, leva 150 pessoas de cada vez, controla o número de pessoas dentro do museu, que é outra exigência técnica de qualquer museu, e permite que você entre com os elevadores sempre vazios, porque antes se abre para sair, então a entrada e a saída é controlável, ou seja, o elevador, além de simples máquina de transporte, torna-se instrumento também delicado, invisível, digamos, imperceptível, mas de um controle muito bom do museu. Depois há um fato também que eu quero comentar muito interessante, porque aqui passa uma ferrovia na frente do Tejo que está lá, há um porto para passageiros, inclusive que vem dos navios de turistas, com pequenas lanchas, e uma pista elevada de passageiros, uma passagem como essa que comunica aqui com o outro lado, uma passarela, como se diz. E nós fizemos com que a rampa de acesso da passarela se desenvolvesse junto desse anexo, para incorporar o anexo ao conjunto da estrutura. Basicamente, o projeto é esse, e pode-se ver algumas imagens assim. O que isso ficou ainda em maquete. Esse círculo, que não é impossível não comentar, é o seguinte: como o Tejo chegava até a Rua da Junqueira, tanto que lá tem uma alameda pequena chamada Rua da Alfândega, o mar chegava até lá, tudo isso são territórios ganhados do mar, como se diz. A partir de muralhas de contenção junto às águas, se ganha territórios com aterro de dragagem do solo. Ou seja, é tão frouxo esse terreno que é impossível pensar em garagem subterrânea, e toda a área que tem uma grande importância turística no chão, por isso elevamos o museu, inclusive, para não criar um grande obstáculo, faz com que o estacionamento seja um certo problema, porque fica muito mal esses terrenos com automóveis estacionados e coisas assim. Então se fez um estacionamento circular, como um edifício só de estacionamento, que, alimentado pela passarela de pedestres, serve tanto ao museu, como à região toda, como ao próprio porto de turistas, marítimo, no caso fluvial, se bem que isso é a entrada, a saída do Tejo para o mar, e aqui os navios estão logo adiante. Isso é um tanto mar e rio. As marés fazem com que a água reflua, etc., como todos nós sabemos.
E essa frente se torna muito importante na cidade de Lisboa. No fundo, o museu é esse, essas são as plantas que podemos ver mais rapidamente. Essa é uma maquete final, digamos, e essa já é a obra. O que está se vendo aqui é uma coisa que já tinha se visto, eu não chamei atenção na maquete, é que é uma passagem aérea elevada dentro do próprio museu para manutenção e tudo isso, e visitas especiais de museus internacionais que fazem acordo. E nessa passagem há um momento só desse museu cego, digamos, onde se sai fora e vê o Tejo. Essas são vistas já da obra pronta, como está hoje. Aqui é uma escultura muito interessante da Praça das Índias, do governador das Índias Ocidentais, e que se vê nessa fresta entre o anexo e o museu. Nessa ligação existe todo o controle de segurança do museu, e as coisas se resolvem mais ou menos bem por aí. Outro projeto que eu posso mostrar como ilustração das coisas que falei, de um conjunto de ideias difícil de separar para explicar, que alimentam o que se chama a concepção de um projeto, cuja técnica construtiva, materiais e tudo isso, deve ser, até certo ponto, e de muita importância como ponto de decisão, a conveniência desse ou daquele sistema estrutural para realizar uma disposição espacial que você imagina antes. Disse dos escritores que para um escritor as palavras estão como para um arquiteto estão as pedras de uma catedral. É isso, na verdade, que exprime muito bem esse conjunto de ideias. Você arruma aquilo de alguma maneira, palavras, e eis um belo poema, suponha. Mas se não arrumar daquele modo, a palavra solta não é nada. Portanto, as técnicas construtivas não são uma escolha de caráter estético, ao contrário, é quase o melhor modo, digamos, uma forma muito simples de raciocinar, inclusive, de construir aquilo que você tem na mente antes que se faça. É pura e simplesmente isso. Então eu tive que fazer com muito prazer, porque é na terra que eu nasci, em Vitória do Espírito Santo, e numa situação muito semelhante, que dá força a essas ideias de natureza e construção, transformação de natureza, também na frente das águas, na entrada do Porto de Vitória, por encomenda do governo, numa frente de 300 metros entre uma avenida e o mar, numa constante dimensão de 70 metros, um retângulo perfeito de 70 por 300, com o mar num lado e a avenida do outro, sendo que esse mar, de um lado, é um mar com uma certa monumentalidade, porque a entrada do Porto de Vitória, ou seja, uma das grandes riquezas do próprio Brasil, porque é um porto que exporta, inclusive de modo histórico, a própria fundação da cidade teve como razão a possibilidade total, a gentileza, digamos, da natureza desse recinto abrigado ainda para os navios, a vela, isso no século XVI ainda. Vitória foi fundada em 1520 e poucos, imagina vocês, uma das primeiras capitanias do Espírito Santo. Nós fizemos o museu de uma forma que parece interessante, porque levantamos ele do chão, porque justamente esses trabalhos do mar é uma das monumentalidades que já havia lá, no sentido museológico mesmo, na educação e da formação da cidade. Eis a riqueza e as técnicas evidentes, navegação, etc, etc. Construção naval, o próprio navio, é uma coisa fantástica. Portanto, nós fizemos um museu levantado do chão, com uma estrutura muito interessante, porque as paredes do museu, dada a sua altura, são vigas. Portanto, com 20 metros de altura, você faz uma viga que pode ter só 3 pilares.
25 metros de balanço para cada lado e 2 vãos de 50. É interessante, porque o chão fica livre, os navios passam lá, e os salões do museu se desenvolvem num transverso constante, também em torno de 20 metros. Esse é o teatro, que nós fizemos o seguinte como particularidade. Pusemos o palco e os seus serviços voltados para a avenida, para receber cenários, etc., etc. Por isso, e, portanto, a plateia se desenvolve em direção ao mar, e fizemos de tal sorte que, ao fundo da plateia, para onde se sai, no salão de recepção, o foyer, como se chama de um teatro, desce para as águas do mar e para os navios que passam ali, quase na mesma cota, os castelos dos navios. É uma beleza, essa monumentalidade daquilo que já havia antes. É uma espécie de elogio do que já estava lá, do ponto de vista atração, encanto, aquilo que se quer ver como educação, etc., a ideia de museu e teatro. E com isso nós resolvemos, porque é também um terreno frágil de ganhado do mar, as fundações, tanto faz que você as faça no que se chama em terra ou dentro d'água, e nós pusemos os pilares do teatro da frente para o mar, dentro d'água, de tal sorte que embaixo da plateia há um café pelo lado de fora, onde podem atracar os navios, com esses pilares dentro d'água, uma situação um tanto quanto do ponto de vista cenográfico e de um imaginário muito imaginado, se quiserem dizer assim, um tanto quanto Veneza, uma situação veneziana para Vitória. O museu é feito com essas lajes entre as vigas, em vários níveis, e o plano inclinado, debruçado para o chão, é de cristal, ou seja, é um museu que tem as janelas voltadas para baixo e recebe a luz refletida do chão, sem nunca possibilidade de entrada do sol, o que não convém para nenhum museu. E eis a vista que se tem dos navios, do chão livre, e o museu está lá em cima, digamos. Assim, a parte envidraçada, etc. Essa imagem está errada, porque é do Museu dos Coches. Alguém que montou esse. Mas aqui continua. Lá está o teatro, com os pilares dentro d'água, o café, o grande passeio estreito entre o museu e a água, e depois tem os 70 metros até a avenida, e pode-se imaginar para diante. O acesso do museu é feito por essa rampa, até o primeiro andar do museu, onde depois se frequenta os sucessivos espaços. Também aqui tem uma graça especial diante do que se chama construções em frente ao mar, todas elas com uma certa monumentalidade, exigidas da própria técnica, pelas dificuldades do confronto mesmo, em terra firme e o mar, enquanto inclusive mecânico, marés, vagas, etc., faz com que seja muito oportuno o uso desses pilares articulados por razões de dilatação dessas grandes superfícies estruturais. E tudo isso contribui para uma inexorável graça, digamos, ou coerência entre o conjunto das questões que são postas aí, desejos de uma cidade, de educação e exigências da técnica e a sua imaginação, afinal de contas, como um representante desse mesmo povo que está aí, nasceu aí, etc. Para concluir e resumir tudo isso, eu vou mostrar duas imagens de um projeto que vocês já conhecem, mas trazê-lo aqui agora reforça a argumentação que eu estou fazendo, que é a transformação para a Baía de Montevidéu, que consiste simplesmente no seguinte: a Baía é pequena, pode estar contida num círculo imaginário de em torno de 3 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, e faz-se, como está previsto lá, uma avenida que vai circundar essa baía,
que tira toda a possibilidade de acesso à própria baía e torna a baía, que é muito rasa, inclusive, 3 metros no máximo de profundidade, não navegável para grandes navios, o porto é uma pequena área dragada de um dos lados, faz com que, se você transformar a baía com enrocamentos e dragagem e aterros de territórios junto às águas, como nos 2 projetos que nós vimos antes, transforma a baía numa praça quadrada, agora com construções, hotéis, bares, cadeiras ao ar livre, junto às águas, atracação de barcos e, principalmente, transforma a área toda da baía num transporte público excelente que livra a cidade, em grande parte, do automóvel, fazendo com que, o que é muito comum em cidades assim, inclusive em Lisboa, travessias de passageiros cujos barcos leves navegam muito bem nessa pouca profundidade. Ou seja, você transforma em utilíssima, virtuosíssima, belíssima aquela reserva de água que estava ali como coisa inútil. Toda essa baía não é útil para nada, a não ser esse canto que é o porto dragado. Se você fizer muralhas, aterrar e transformar uma praça quadrada, quer dizer, aquilo que era simples natureza, continua sendo, porém com um valor de uma praça que você navega de cá para lá. Inclusive com um detalhe muito interessante, que é uma pequena ilha feita de 3 pedrinhas, que, como se faz em Veneza, pode ser transformada num retângulo, onde se constrói um teatro para espetáculos que podem soar pela cidade inteira e que só terá acesso o teatro pelas águas. E essa cidade que é assim, pode ficar assim. Assim. Na verdade, era isso que eu queria mostrar a vocês, com a ideia de dizer que a arquitetura se dirige diretamente à natureza, no sentido da sua transformação para tornar o planeta habitável.